Olá, Serra Dourada. Embora tenha passado pouco tempo com vocês, mas a minha saudade é grande de vê-los. Infelizmente, temos que ser sérios no trato com o cuidado, com a preservação das vidas, e por isso o templo tem estado fechado durante esse tempo. Mas a igreja está aberta, funcionando na sua casa, com as suas orações, com os seus momentos especiais de devocional, e agora com esses cultos que são feitos através da internet para que você possa acompanhar. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia da fé como sendo uma ferramenta indispensável para atravessarmos esse tempo tão complicado. A fé, naturalmente, vocês entendem, é algo que não é nosso, é dado por Deus. Então a fé nesse processo de vida significa algo de muita importância, porque é a força que o Senhor nos dá para atravessar bem esse tempo de pandemia. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, assim: a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os seus pecados. Observe que esse texto nos fala de duas promessas indispensáveis: a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. E essas duas coisas são nos dadas pela fé. Mas nós temos dificuldade de entender o que é fé. Uma palavrinha de apenas duas letras, mas de difícil entendimento. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a fé não é alguma coisa que eu fale, alguma coisa que eu diga em termos de evidências e dos fatos da vida. A fé também não é apenas alguma coisa que eu sinto aqui no meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos. Aliás, você está lembrado que Jeremias fala que os sentimentos, as emoções não são confiáveis. Então a fé não é apenas aquilo que eu sinto. A fé também não é apenas aquilo que eu penso. O nosso lado mental, intelectual, a nossa mente que busca as coisas, que memoriza, que traz conhecimento. A fé não é apenas conhecimento. A fé não é apenas intelectualismo. A fé não é apenas algo em que eu acredito. Embora nós precisemos disso para termos fé, mas não se restringe na ideia de acreditar. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 19,
que o diabo acredita em Deus e até o teme. Mas nós sabemos que o demônio, o diabo, não obedece ao Senhor. Então, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em Bíblia, não são suficientes para que tenhamos fé. Crer é mais do que acreditar. Crer é mais do que pensar. Crer é mais do que sentir. Crer é mais do que dizer. Mas o que é então ter fé? Ter fé está relacionado àquilo que nós fazemos. Fé é atitude. Fé é ação. Então a gente tem que ter uma ideia muito clara de que a fé é a prática. Aliás, Tiago 1,22 diz que nós somos tolos se nós cremos em algumas coisas, mas não praticamos. Precisamos entender, pois, que a fé tem a ver com as nossas ações. A fé é alguma coisa que nós fazemos. Nós precisamos de ações para a nossa fé. Assim, entendemos assim, nós não temos fé simplesmente por causa das nossas ações. E não são as nossas ações que produzem fé, mas a fé determina as nossas ações. Fé sem ação é como carro sem combustível. Você olha o carro magnífico, bonito, atraente, espaçoso, e você chega para dar uma volta e ele nem liga, porque não tem combustível. A nossa vida cristã precisa de fé do mesmo jeito que o carro precisa de combustível. A fé também estabelece alvos. É um processo em que você tem objetivos, em que você tem propósitos. E esses propósitos demandam atitudes. Fé não é simplesmente você parar absorto, fazendo aquelas contemplações. Isso não é fé. Aliás, a televisão esta semana diz que esse é um recurso tremendo para que a gente ganhe saúde mental, emocional, a meditação. Eu digo para vocês que isso não ajuda muito. É claro que ajuda, mas não ajuda muito, porque você, além da meditação, você tem que suar através da ação, você precisa fazer algumas coisas. A gente tem que entender que quando nós observamos as pessoas de fé na Bíblia, elas sempre estão ligadas a um tipo de ação. Lembram de Abraão, nosso pai na fé? E Raabe, aquela prostituta de Jericó nos tempos de Josué. Se você observar bem, os dois são reconhecidos pelas atitudes de obediência que tiveram. Então a gente agora chega a uma conclusão mais clara. Fé é um compromisso em que eu vou praticar as coisas que Deus determina para mim. Eu entendo, pois, que fé está diretamente ligada às coisas que nós fazemos. Por isso que um dos aspectos mais importantes da igreja é o ministério de serviço, onde nós podemos doar as coisas que Deus nos dá. Então, agora 3 ideias para a gente encaminhar o encerramento. A primeira ideia é que quando eu tenho a fé genuína, a fé verdadeira, a minha vida passa por mudanças. A mudança inicial é aquela que Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a primeira ideia que Paulo nos dá, esta mudança. Daí para frente, as mudanças têm que acontecer num processo que a gente chama de crescimento na graça, ou santificação, como queiram. Esta é a vida que a gente precisa perseguir tenazmente, pagar um preço muito duro, muitas vezes, para que a gente tenha de fato uma perfeita comunhão com o Senhor, o nosso Deus. A segunda coisa que a fé sempre nos leva a pensar e a ser, é ter uma vida saudável, que é produzida pelo equilíbrio da nossa emoção, equilíbrio da nossa razão, equilíbrio da nossa meditação, equilíbrio da nossa ação. Então essa vida saudável exige sempre que ao mesmo tempo que eu pare para meditar, que eu pare para refletir, em seguida eu parto obedientemente para a ação daquilo que Deus determina para a minha vida. Por isso a igreja é um campo de batalhas, mas é também um campo de serviço, onde você pode usar as capacidades que Deus lhe deu para o bem do reino. E a terceira coisa que eu quero dizer é que a fé está ligada a escolhas ponderadas. Observe quantas escolhas nós fazemos durante um dia. Centenas,
se não milhares. Desde que acordamos até deitar, tudo é escolha. Como estão as nossas escolhas? Como estão as suas escolhas? Nós precisamos escolher o que é prioritário. E prioritário é amar a Deus sobre todas as coisas. E segundamente, um mandamento igual a este é amar o próximo como a nós mesmos. A fé é como um músculo que precisa de ação, do mesmo jeito que uma pessoa que quer ficar com a musculatura forte, ela precisa de exercitar os músculos. A fé precisa do nosso exercício, e esses exercícios precisam de ações, precisam dos chamados passos de fé. Uma fé segura, uma fé firme, uma fé duradoura. É isso que segura o homem na sua vida cristã. É isso que faz o homem prosperar na sua maturidade, na sua vida espiritual. A fé nos dá coragem para enfrentar o presente e nos dá esperança e expectativa para percebermos que o futuro está adiante, mas não temeremos porque o Senhor está conosco. Em conclusão, se nós entendemos que a fé é deliberadamente aquilo que todos precisamos ter para uma vida cristã madura, então nós precisamos de 3 verbos importantíssimos que precisam ser conjugados muitas e muitas vezes. O primeiro é crer. Crer e observar. Crer e obedecer. O segundo é confiar. Confiar de olhos fechados que o Senhor tem o melhor para nós. Então, crer, confiar, e o último verbo também com a letra C é celebrar. Celebrar as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito conosco. Que Deus os abençoe, que a sua fé esteja firmada em Jesus de uma forma madura e exemplar. Que o Senhor esteja com todos vocês. Cada vez que minha fé é louvada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso levam pra perto de ti. Provações não são mais